livro de Juízes, capítulo 7, se encontra um relato fascinante que narra a história de Gideão e os 300 homens escolhidos por Deus para enfrentar um exército vasto e poderoso. Essa passagem não apenas demonstra a coragem e a determinação de um líder, mas também revela profundos exemplos sobre confiança em Deus, estratégia militar e o poder da obediência. Gideão, um juiz de Israel, foi chamado por Deus para libertar seu povo da opressão dos midianitas. Porém, diante da iminente batalha, Deus instruiu Gideão a reduzir drasticamente o tamanho de seu exército. Inicialmente, Gideão reuniu 32 mil homens para a batalha, mas Deus disse-lhe que esse número era grande demais. A primeira seleção ocorreu quando Deus permitiu que aqueles que estavam com medo voltassem para casa. Surpreendentemente, 22 mil homens partiram, revelando quão grande era o temor entre os israelitas. Essa seleção deixa evidente a importância da coragem e da determinação no serviço da fé. Mesmo com apenas 10 mil homens, Deus achou o número ainda grande demais e conduziu Gideão a um teste final de seleção. Na beira de um riacho, os soldados foram instruídos a beber água. Aqueles que se abaixaram para beber com as mãos foram separados dos que se inclinaram e colocaram a água na boca. Apenas 300 homens beberam da maneira correta. Essa seleção aparentemente arbitrária ensina algo profundo sobre a vigilância e prontidão. Os 300 homens escolhidos estavam alertas e prontos para a batalha, demonstrando uma atitude de vigilância constante. E por este motivo, Deus viu neles a disposição para obedecer e confiar em sua liderança. Com apenas 300 homens, Gideão enfrentou um exército de midianitas e amalequitas tão numeroso quanto gafanhotos. Mas Deus estava com ele. Na calada da noite, Gideão e seus homens realizaram uma estratégia surpreendente. Armados com tochas, jarros e trombetas, eles cercaram o acampamento inimigo e, ao sinal, quebraram os jarros, acenderam as tochas e soaram as trombetas. O caos se instaurou entre os midianitas, que, confusos e aterrorizados, voltaram-se uns contra os outros, permitindo que Gideão e seus homens os derrotassem com relativa facilidade. Essa estratégia brilhante demonstra como Deus pode usar até mesmo os recursos mais improváveis para alcançar a vitória. A história de Gideão e os 300 homens nos lembra que a força não reside na quantidade, mas na coragem, vigilância e confiança em Deus. Por mais terrível que seja a situação, Deus é capaz de capacitar aqueles que confiam nele. A coragem, a obediência e a prontidão para ouvir a voz de Deus são as armas fundamentais para a realização de grandes feitos. Assim como Gideão e seus 300 homens, podemos enfrentar nossos próprios desafios com fé sólida, confiando que Deus está conosco a todo momento. Que possamos aprender com essa poderosa história a buscar a Deus sobre todas as coisas, permanecer vigilantes em nossa fé e a confiar no poder de Deus para nos conduzir à vitória. Na tumultuada história da humanidade, momentos difíceis e desafios são frequentes, testando os limites da coragem e da determinação. Em meio a esses momentos, a história bíblica de Gideão e os 300, encontrada no livro de Juízes, capítulo 7, oferece uma fonte inspiradora de sabedoria, aplicável mesmo nos tempos modernos. Este relato não apenas descreve um episódio de coragem e liderança, mas também revela princípios fundamentais sobre estratégia, confiança e a importância de permanecer fiel aos princípios de Deus. A história se desenrolou em um contexto de conflito e opressão. Gideão, um jovem pertencente à humilde tribo de Manassés, é chamado por Deus para liderar seu povo contra os invasores midianitas,
que haviam trazido miséria e medo à terra de Israel. Diante dessa convocação divina, Gideão se vê confrontado com o desafio monumental de enfrentar um inimigo numericamente superior e bem equipado. O episódio viveu seu ápice quando Deus instruiu Gideão a reduzir o número de combatentes de seu exército. Inicialmente, um exército de 32 mil homens, já uma pequena força diante da grande quantidade de midianitas. Mas Deus ainda vai trabalhando para reduzir até que chegasse nos 300 homens, que seria o suficiente para o sucesso da batalha. Essa estratégia, aparentemente lógica, revela um princípio essencial. Nem sempre a força bruta é a chave para a conquista. No mundo contemporâneo, onde a superioridade numérica e tecnológica muitas vezes dita o curso dos conflitos, a história de Gideão nos lembra da importância da criatividade, da astúcia e, acima de tudo, da confiança em Deus em face aos momentos críticos da caminhada. Os 300 homens selecionados por Gideão não eram os mais fortes ou habilidosos em combate, mas foram escolhidos por sua coragem e prontidão para confiar no plano divino. Da mesma forma, hoje enfrentamos desafios que podem parecer esmagadores, seja no âmbito pessoal, profissional ou social. No entanto, a história de Gideão nos incentiva a buscar soluções além das abordagens convencionais, a confiar em nossa capacidade de inovar e a manter a fé, mesmo quando tudo parece perdido. Além disso, a história de Gideão e os 300 ressalta a importância da unidade e da cooperação. Apesar de sua pequena quantidade, esses homens permaneceram unidos em sua determinação de seguir a liderança de Gideão e confiar na orientação de Deus. Nos dias de hoje, em um mundo frequentemente fragmentado por divisões políticas, étnicas e sociais, a mensagem de solidariedade e colaboração contida nesse relato bíblico é mais relevante do que nunca. Somente através da união e do apoio mútuo podemos enfrentar os desafios que ameaçam nossa comunidade global. Meus amados irmãos e caros ouvintes, a história de Gideão e os 300 também nos ensina sobre a importância da humildade e do reconhecimento aos planos de Deus. Gideão não confiou em suas próprias habilidades ou recursos limitados, mas colocou sua fé no plano de Deus, mesmo quando esse plano parecia loucura e irracional aos olhos do homem. Em um mundo obcecado pelo poder e pela autoafirmação, essa lição de humildade e confiança transcendente é um exemplo bem-vindo de que nossa verdadeira força reside em reconhecer nossa dependência de algo maior que nós mesmos. É de grande importância ter consciência de que nós, na qualidade de homens mortais, somos atraídos a sentir segurança e conforto na quantidade e na dimensão, de preferência visível e palpável. É muito difícil para o homem natural sentir segurança naquilo que não se vê, não se toca e, principalmente, não se pode verificar o tamanho e a força. O motivo é porque o homem carnal é movido pela vista. Só consegue acreditar se vê. E esse é um dos principais motivos pelos quais o diabo escravizou milhões na idolatria. A história de Gideão vem para derrubar esse princípio temporal e carnal. Deus faz do nada um tudo e do tudo um nada. Ele abre portas onde não há portas, e a porta que ele abre ninguém fecha. Amados, a vida é uma constante guerra, seja externa ou interna. A cada luz da aurora, nos deparamos com uma batalha. Isso é um fato incontestável. Mas eu quero enfatizar para vocês nesta data: só vencem os valentes. Só vencem os vigilantes, só vencem aqueles que acreditam, só vencem aqueles que se submetem à vontade do Criador. Louvado seja Deus! Não importa o momento que você esteja passando, não importa se você está sendo humilhado e desprezado, o jogo só termina
quando o juiz der o apito final. E esse juiz é o teu Salvador Jesus, o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, a raiz de Jessé, a resplandecente estrela da manhã, aquele que venceu a morte e o inferno e está sentado à direita de Deus Pai. Não é a quantidade que proporciona o sucesso, mas sim a confiança de que sua bênção está em Deus. Em suma, a história de Gideão e os 300 oferece um tesouro de sabedoria e inspiração para os desafios enfrentados pelos crentes e a igreja contemporânea. Ao explorar os temas da coragem, estratégia, unidade e fé, essa narrativa bíblica continua a brilhar como um farol de esperança e referência em um mundo frequentemente tumultuado e incerto. Que possamos aprender com os exemplos de Gideão e seus companheiros, buscando sempre seguir adiante com coragem, confiança e empenho, mesmo diante das maiores batalhas da vida. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover o despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.